Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna a todos. Um bom dia, um bom sábado a todos. Meu nome é Harinath Das. Quero agradecer aí o convite feito pelo Prabhupada Vilma Das para fazer esta leitura nessa grande escritura chamada Srimad Bhagavatam. Então, antes de mais nada, quero prestar minha reverência ao meu amado mestre espiritual, Shri Bhaktivinoda Gurudev Goswami Maharaj. E aos meus mestres espirituais tutores, Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj e Shila Bhakti Rakshasha Dev Goswami Maharaj. Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Eva Cha Patita Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, estamos fazendo a leitura do livro Srimad Bhagavatam. Estamos no terceiro canto, capítulo 28, verso 23. Capítulo intitulado Instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. E já vem de uma sequência de versos aí, né? Sequência de capítulos, em que o Senhor Kapila, a suprema personalidade de Deus, está dando instruções para a sua mãe Devahuti. É muito bonito esses capítulos. São cheios de néctar e instrução espiritual para o avanço de nós, almas condicionadas. Então não vamos perder muito tempo, vamos ler logo o primeiro verso. Quer dizer, só vamos ler esse verso. Verso 23. Que é o seguinte. Janudvayam Jalajalocanaya Jananya Lakshmiya Kilasya Sura Vanditaya Vidratu Uru Nidayakara Palararotiza Lutisha Yati Sanla Litamridi Vibor Abhavasya Kuyat. Então, reverência a todos. Reverências o grande Vaishnava Haridashana. Reverências. Reverências a Sundarangi Devidasi, grande devota do Senhor Krishna. Que esses Vaishnavas me deem a bênção para fazer essa leitura transcendental. Tradução das palavras de Janudvayam, até os joelhos. Jalajalocanaya, de olhos de lótus. Jananya, mãe. Lakshmiya, por Lakshmi. Aquilácia, de todo o universo. Suravanditaya, adorada pelos semideuses. Vidatu, de Brahma. Urvo, nas coxas. Nidaya, tendo colocado Karapalava Rotisha, com seus dedos lustrosos. Yatike, Sanlalitam massageou. Ridi no coração. Vibor do Senhor. Abhavasya, transcendental à existência material. Kuriyati, deve meditar. A tradução literal do verso é a seguinte: o yogi
deve fixar em seu coração as atividades de Lakshmi, a deusa da fortuna, adorada por todos os semideuses e mãe da suprema pessoa, Brahma. Ela sempre pode ser encontrada massageando as pernas e coxas do Senhor transcendental, servindo com muita dedicação dessa maneira. Vamos aqui os comentários dados por Amai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Brahma é o Senhor designado do universo. Como seu pai é Garbhodakasha e Vishnu, Lakshmi, a deusa da fortuna, é automaticamente sua mãe. Lakshmiji é adorada por todos os semideuses e também pelos habitantes de outros planetas. Os seres humanos também anseiam receber o favor da deusa da fortuna. Lakshmi está sempre ocupada massageando as pernas e coxas da suprema personalidade de Deus, Narayana. Então nós sempre são imagens, figuras, né? Pinturas muito famosas que os devotos conhecem, né? De sempre Garbhodakasha Vishnu. Garbo quer dizer o tórax, né? O ventre, da onde nasce a flor de lótus, de onde surge o Senhor Brahma, que é aquele que é o responsável pela criação material, da energia material. Ele manipula a energia material. E nessas figuras, né, a gente sempre encontra, né, ali Lakshmi massageando os pés desse Vishnu Garbhodaka no oceano de existência material, que é o Vishnu, né? Então existem os capítulos anteriores já foi discutido isso, né? Sobre essas expansões, Karana da Caixa em Vishnu, Garbo da Caixa em Vishnu, Kshiro da Caixa em Vishnu, cada um com sua função. E uma das funções desse Garbo da Caixa em Vishnu é dar origem ao Senhor Brahma. E como o seu Vishnu, ele nunca está separado de Lakshmi, sua Shakti, sua energia, o seu Brahma é considerado seu filho. Brahma aqui, né? Brahma é descrito aqui como filho da deusa da fortuna. Mas, na verdade, ele não nasceu de seu ventre. Né? Brahma nasceu do próprio abdômen do Senhor. Uma flor de lótus cresce do abdômen de Garbhodakasha e Vishnu. E Brahma nasce ali. Portanto, a massagem de Lakshmi nas coxas do Senhor não deve ser interpretada como um comportamento de uma esposa comum. O Senhor transcende o comportamento do homem e da mulher comuns. A palavra Abhavasya é muito significativa, pois indica que ele pôde gerar Brahma sem a ajuda da deusa da fortuna. Então, nós vemos aqui nessa situação realmente inconcebível. Né? Na verdade, o seu Brahma nasce sem, né, entre aspas, uma figura feminina, né, a quem ele possa chamar de mãe, mas pela consideração por Lakshmi ser a eterna companheira de Vishnu, o Senhor Brahma a considera, né? E nós consideramos Lakshmi como sua mãe. Né? Nós consideramos Lakshmi como sua mãe. E isso não é, de nenhuma maneira, né, fora do Siddhanta. Hare Krishna, Bhakti Inval, Haribol. Então, continuando aqui.
Então, Lakshmi, né, ela está massageando ali como uma pessoa comum, como um esposo comum, e ela como esposo comum. Ah, meu esposo chegou cansado do trabalho. Chegou cansado do trabalho, vou massagear seus pés. Não é nada disso, né? Nunca devemos fazer analogias, né, com as figuras espirituais transcendentais, com pessoas comuns, né? Nunca devemos fazer esta comparação. Sempre é transcendente, né? Sempre é além deste mundo material. Né? Qualquer vestígio de energia material não pode ser aplicada nestas situações, né? Então, continuando aqui, como o comportamento transcendental difere do comportamento mundano, não se deve presumir que o senhor receba serviço de sua esposa da mesma forma que um semideus ou um ser humano poderia receber serviço de sua esposa. Recomenda-se aqui que o yogi sempre mantenha essa imagem em seu coração. O devoto sempre pensa nessa relação entre Lakshmi e Narayana. Portanto, ele não medita no plano mental, como fazem os impersonalistas e os defensores do vazio. Né? Então, a visão do yogi, né? Nós somos yogis, né? Nós somos praticantes de Bhakti Yoga, então somos yogis. Né? Então, nunca devemos, né, achar que as figuras, né, por isso que é difícil, por isso que sempre devemos ler as escrituras acompanhado da instrução de um Vaishnava que já está num nível superior. Né? Sempre devemos aceitar a instrução daqueles que já realizaram algo mais do que nós. Né? Então, não devemos ler o Bhagavatam simplesmente como uma leitura corrida, né, sem ler os comentários. Porque senão, aí você vai ficar cheio de especulação mental, né? Vai fazer uma análise muito superficial, né? Ao pé da letra, né? Não vai não vai ter a realização espiritual, né, do Bhagavatam. Então devemos sempre ler e acatar as instruções das autoridades superiores. Continuando aqui, Bhava significa aquele que aceita um corpo material. E Abhava significa aquele que não aceita um corpo material, mas desce no corpo espiritual original. O Senhor Narayana não desce de nada material, não nasce de nada material. A matéria é gerada a partir da matéria, mas ele não nasce da matéria. Brahma nasce após a criação. Mas como o Senhor existia antes da criação, o Senhor não possui corpo material. Né? Repetindo aqui, ele não nasce da matéria, Senhor Narayana. Brahma nasce após a criação. Mas como o Senhor existia antes da criação, o Senhor não possui corpo material, né? Então isso é bem fácil de entender, né? Tem pessoas que perguntam, né? Ah, Deus criou tudo, mas quem criou Deus, né? Mas ele que criou o ato de criar, né? A criação não existia, né? Ele é Saksityananda Vigraha. Ele é eterno, grande conhecimento e bem-aventurança. Ele é eterno, não está preso ao temporal. Quem criou, se ele passou algum momento a existir, né? Então ele foi criado, então ele está preso ao condicionamento dos gunas materiais, está preso ao condicionamento do tempo e do lugar, né? Mas ele está totalmente transcendente,
a esta natureza material porque ele existe e existia antes da criação material. Bom dia, Murali, Manohara, reverências. Então, a suprema personalidade de Deus, né, ele é sempre servido, o Senhor Vishnu. E o Senhor Krishna também, né? Está lá no Brahma Samhita. Lakshmini, Sahara Shata Sambraman Sevyamanam, né? Então, centenas de milhares de deusas da fortuna sempre o estão servindo com muita reverência e atenção. Então, essas Lakshmis existem também em Krishna Loka, não só nos planetas espirituais. Ele também, eternamente, o Senhor é acompanhado de suas consortes, de suas Shaktis, e principalmente de sua Radhalini Shakti, que é Shrimati Radharani, que também, então Lakshmi é só uma expansão, né, de Shrimati Radharani, né? Assim como o Senhor Narayana, ele também vem da expansão de Baladeva, né? Você tem Baladeva, depois você tem o Chatuvyuha, né? Depois você tem os Narayanas, você tem os Vishnus, Narayana que vem de Sankarsana, né? Então, Lakshmi, essa aqui, massageia os pés, que é a deusa da fortuna, ela, devemos sempre pensar nessa Lakshmi, como nós podemos também alcançar este serviço, né? Serviço aos pés do Senhor Vishnu, serviço aos pés do Senhor Krishna, né? É essa verdadeira posição que devemos meditar sobre isso. Não devemos simplesmente, como fazem muitos, para Vyoma Dasa, que Jai, reverência, Jai Shila Prabhupada, não devemos agir como muitas pessoas que elas simplesmente querem Lakshmi, sem o Senhor Vishnu. Elas só querem Lakshmi, né? Elas só querem a fortuna. Elas só querem o dinheiro, né? Elas não querem servir, né? Elas querem dinheiro para serem servidas. Assim como Ravana. O exemplo de Ravana é perfeito para isso, né? Ravana, né? Aquele que aparece na epopeia do Ramayana, ele não queria o Senhor Vishnu, né? Ele queria somente Lakshmi. Então ele sequestrou, ele pensou assim, vou sequestrar Lakshmi. E sequestrou Sita Devi. Mas não se pode ter só Lakshmi sem Narayana. Não se pode, é inconcebível. Então, quando você quer só Lakshmi, quando você quer só o conforto material, quer as bênçãos materiais, né? Se você quer só isso, você vai à ruína, como foi Ravana. Ele já tinha muitos bens, ele já tinha muitos palácios, ele já tinha muito poder, mas ele quis Lakshmi sem Narayana e perdeu tudo. Ele voltou, ele perdeu tudo, inclusive a própria vida. Então não é possível ter somente Lakshmi. Haridash, interessante que esse tópico nos leva ao entendimento de que Deus, sendo o absoluto, ele manifesta o caráter de ambos os gêneros, masculino e feminino. Como no caso que ele dá a luz ao Senhor Brahma, mas também ele deu a luz a nós, almas espirituais. Então, exatamente, né? Como o Mahatma Gandhi falava, né? E nós somos Harijanas, somos filhos de Hari, somos filhos do Senhor transcendental, do Senhor Vishnu, do Senhor Hari, né? Somos Harijana, né? Mas não somos filhos sem mãe, né? Temos uma mãe, Lakshmi, temos uma mãe, Shrimati Radharani, né? Essa verdadeira realização
Srila Prabhupada nos propõe aqui, né? Não vê Lakshmi simplesmente como um cofre, né? Muitas vezes pessoas veem Deus como um gênio da lâmpada, né? Que realiza todos os desejos, né? Mas esses desejos materiais são facilmente alcançados. Nem precisa tanto esforço, né? Não precisa executar grandes austeridades para alcançar algum tipo de conforto material, né? Porque até um porco se sente confortável, como o seu Indra. Foi amaldiçoado, virou um porco e estava muito confortável em sua posição, né? Como um chefe de um chiqueiro. Eu tenho aqui minha esposa, meus filhos. Sou o chefe de um clã aqui de suínos. Eu estou muito satisfeito. Então, a satisfação material é facilmente alcançada. Facilmente alcançada, né? Então, agora, a realização espiritual também é fácil, né? Também é fácil desde que, né, nós tenhamos no coração a entrega, né? Sharanagati, tenhamos a fé, tenhamos a humildade, tolerância e respeito, né? Como Chaitanya Mahaprabhu pregou. Então, no mundo espiritual, como já foi citado aqui o Brahma Samhita, né? Existem muitas Kalpa Vriksha, né? Que são árvores dos desejos. Mas quando o devoto alcança essa posição, né, de realização espiritual, e ele se defronta com uma Kalpa Vriksha, uma árvore que realiza todos os desejos, o único desejo que ele tem é satisfazer o Senhor Krishna, satisfazer Srimati Radharani, satisfazer os devotos. Ele não quer se satisfazer, né? Ele não quer isso, né? Então, a verdadeira posição, a verdadeira consciência de um devoto é enxergar Lakshmi como aquela que está sempre realizando o serviço devocional aos pés de lótus do Senhor. Devemos tê-la como exemplo. Devemos tê-la como exemplo, né? Que ela nos dê a fortuna de alcançarmos um serviço aos pés de lótus do Senhor, né? Esta é a verdadeira pedido, a verdadeira oração de um Vaishnava, né? Então, gente, vamos encerrar por aqui, né? Vamos demorar muito, né? Se alguém tiver algum comentário, já foram feitos vários comentários. Se alguém tiver alguma pergunta para a gente poder finalizar, né? Esses tópicos, né? Tão importantes para a realização espiritual. Vou pegar aqui um anúncio, né? Um anúncio de um programa de hoje, muito especial. Hoje teremos aí, hoje, dia 3 de janeiro, né? Teremos aí ao contrário, o Harinama Sankirtana, concentração na Praia de Ipanema, em frente à Rua Joana Angélica. Saída do metrô Nossa Senhora da Paz, às 4:45. Hoje o clima está bom, né? Não está aquele sol de rachar, né? Então o clima está aprazível, né? Tá bom, né? Para quem está assistindo ao vivo, né? Então compareça, né? Esse programa maravilhoso. Os devotos estão promovendo pelas ruas do Rio de Janeiro para começar um fim de ano com muitas bênçãos, né? Com muitas bênçãos. Todos nós, né? A virada do ano nós queremos ter muitas bênçãos, né? E não há bênção maior, né, do que o abrigo aos pés de lótus do Senhor Krishna. Não há abrigo maior do que não há realização, não há bênção maior do que o abrigo aos pés do Vaishnava, né? Então, obrigado a todos, reverência a todos.
todas as glórias a Srila Prabhupada. Murali Manohara. Poderia ler de novo o verso de hoje? Claro. Paravioma, agora mudou para 16 a concentração, tá ótimo. Então, ratificando, não é mais 15 para as 5, concentração às 16. No mesmo local, mesmo Rio de Janeiro, mesmo Ipanema. Então vamos lá, vamos ler o verso. O yogi deve fixar em seu coração as atividades de Lakshmi, a deusa da fortuna, adorada por todos os semideuses e mãe da suprema pessoa, Brahma. Ela sempre pode ser encontrada massageando as pernas e coxas do Senhor Transcendental, servindo com muita dedicação. Dessa maneira, Haribol, Shrimad Bhagavatam, Ki Jai, reverências, todas as glórias ao Senhor Kapila e Devahuti, né? Haridashta. Embora Kapila Deva estabeleceu Ashtanga Yoga como Yoga Dharma de Satyuga, mas como está descrito no Bhagavatam, esse Dharma pode ser adicionado junto ao Yoga Dharma de Kali Yuga. O mais interessante, né? Nós sempre temos, sempre existe esse questionamento até nas escrituras. O Yoga Dharma, né, das eras, né? Tem um verso do Shrimad Bhagavatam, bem no fim do Shrimad Bhagavatam, 12º canto. Se eu lembro. Kriteya Didyayato Vishnum, Tetrayam Yadyato Makayaha, Dwapare Paricharyam, Kalauta Didari Kirtana. Então, esse verso diz o seguinte: as mesmas realizações alcançadas em Satyuga, né, com a meditação yógica, né, no Supremo, no Brahman, né, no Supremo, no Paramatma, né, a mesma realização alcançada em Treta Yuga, com a realização de sacrifícios, a mesma realização alcançada em Dwapara Yuga, com grandes yagnas, né, de adoração no templo, né, pode ser também facilmente alcançado. Kalauta Didari Kirtana pode ser facilmente alcançado em Kali Yuga pela realização de Kirtana, pelo cantar dos santos nomes. Mas esses métodos, eles se sobrepõem, né? Eles têm momentos que eles ficam mais proeminentes e outras vezes eles ficam, né, quase manifestos, né? Por exemplo, né, nós praticamos, né, meditação no Senhor, né, Smarana. Nós praticamos meditação, né, concentração, meditação, como é realizado na Satyuga. Nós realizamos sacrifícios e yagnas também na Kali Yuga, né? Realizamos muitos sacrifícios, Agnihotra, né? Realizamos muitos tipos de Satyuga, austeridades, né? E realizamos a adoração no templo, né? Adoração à deidade, vários tipos de bhajana, né? Então, mas em cada era o fica mais proeminente. Então, nessa era de Kali, o que é mais proeminente, né, que é o Dharma, Yuga Dharma da era, é o Sankirtan Yagya. A Ashtanga pode ser praticada como um acessório em Kali Yuga. Então, justamente. Todos esses processos coexistem, né? Coexistem, mas o mais proeminente, né,
nessa era de Kali. Onde está esse verso? É no final lá do... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui no Veda Base. Kalal Kirtana. Deixa eu ver se... Srimad Bhagavatam. Vamos ver aqui. Está errado aqui. Kalalta de Darikirtana. Krite Yadi. É difícil de ser digito errado, né? Krite... encontrei. É o 12º canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 3, verso 52. Kriteya Didyayato Vishnum Tetrayam Dyajato Makaya. Dwapare Paricharyam Kalalta Didari Kirtana. Qualquer resultado obtido em Satyuga pela meditação em Vishnu, em Treta Yuga pela realização de sacrifícios, em Dwapara Yuga pelo serviço aos pés de lótus do Senhor, pode ser obtido em Kali Yuga simplesmente cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então é isso. Muito obrigado a todos. Vamos finalizar, né? Obrigado a todos pelas perguntas, pelos comentários. Que o Shukadeva diz, né, que quando você prega, né, quando você faz uma leitura, 3 pessoas são beneficiadas, né? Elas são continuamente beneficiadas, né? Que é aquele que fala, aquele que ouve e aquele que faz perguntas, né? Aquele que faz perguntas beneficia, então um ciclo, né? Beneficia aquele que também está respondendo, né? Então, Paravyoma, o Sr. Chaitanya declara em seu poema Shikshakstaka que não existem regras estritas para se cantar os outros nomes, né? Escritas também, né? Realmente, né? Qualquer um pode cantar, né? Estritas isso, né? Qualquer um pode cantar. Quando realizamos, principalmente, né, Harinama nas ruas, né? Às vezes até pessoas... Vêm os loucos, né? Assim, as pessoas às vezes embriagadas, né? E aí te abraça ali e vai cantar junto com você, né? Mesmo cantando a sombra do santo nome, né? Mesmo cantando até de maneira errada, né? As sílabas. Mas qual é a regra que nós possamos falar para ele? Por favor, cante corretamente, não, você está cantando errado, você é um tolo. Nós nunca vamos falar isso, né? Nós nunca vamos falar isso. Pelo contrário, vamos incentivar qualquer um que queira, né? Qualquer um que queira, mesmo que a pessoa chegue ali, né? Como o Chaitanya Mahaprabhu, né? O Nityananda Prabhu, né? Que ele falou com Kazi, que você vai cantar os santos nomes, né? Você vai cantar o Harinama. E o Kazi falou assim, pode, não sei se eu faria, acho que foi isso, não sei se faria isso, mas podem continuar com esse Harinama. Então, aí Nityananda simplesmente, pelo caso de falar Harinama, Hari, o santo nome de Deus, eles ficaram muito satisfeitos, né? Então, não importa se você fala até de maneira jocosa, né? Maneira assim, até ofensiva, né? Mas esse Namabasa vai dar benefício, né? Krishna vai, né? Krishna, ele perdoa. Chaitanya Mahaprabhu, ele é misericordioso. Nityananda Prabhu é mais misericordioso do que Chaitanya. Perdoa todas essas falhas, né? Todas essas falhas. E nos leva ao abrigo dos pés de lótus do Senhor, né? Então é isso.
Muito obrigado a todos, reverência a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Assim, os ananas e pranayanas não são enfatizados, mas auxiliam. É isso aí. O processo da era asanas, né? O processo proeminente da era, ele fica, né, em primeiro plano. Os outros processos das demais eras, assim como o Kirtana, né? Você vê lá, Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj realizava Kirtana, né? Os amigos de escola. Né? Então, esse processo de Kirtana existia, não é que passou a existir agora em Kali Yuga com Chaitanya Mahaprabhu, não, sempre existiu. O cantar do Santo Nome sempre existiu, sempre existiu. Mas, nessa era, ele ficou proeminente, ele se tornou o principal processo. Né? Então é isso. Obrigado a todos, reverências, todas as glórias para o Pai, todas as glórias dos devotos. Haribol!